Minha amiga! Bom dia! Bom dia! Hoje a gente vai gravar o nosso podcast falando de imagem, posicionamento. Vamos. E para começar, eu quero fazer uma afirmação de um autor que a gente já leu. Né? Nós duas já lemos esse livro. Sim. Como Convencer Alguém em 90 Segundos, no Nicholas Butman. Ele afirma no livro que 85% de tudo que a gente ganha de dinheiro ao longo da vida, né, está relacionado à nossa capacidade de causar uma primeira boa impressão. Explica aí para o pessoal se isso procede ou não procede. Procede, é potente, né, Cláudia? Porque assim, claro que assim, vamos contextualizar isso. Não é que a gente está falando que o conteúdo ele não é importante. Aliás, ele é muito importante, mas o impacto da primeira impressão é que vai dar o espaço para você falar sobre o que você sabe, sobre a sua técnica, né? E vai endossar essa primeira impressão positiva. Porque se a gente causa essa primeira impressão ali boa, né? E quando a gente vai conversar com a pessoa, a gente passa todo o nosso conteúdo, aí a gente endossa. E é onde a gente segue fechando negócios, né? Ainda nesse assunto, Jaline, esses 85%, esse peso da imagem, né? As pessoas às vezes não entendem que a imagem é uma ferramenta. Se você fosse explicar para as pessoas a importância dessa ferramenta imagética, né? Porque a gente tem que pensar que a imagem ela chega primeiro, né? Isso. Por que ela é tão importante? Por que ela chega primeiro? Nós somos seres visuais, né? Então, o tempo todo a gente está buscando harmonia, o tempo todo a gente busca se conectar com o belo, com a organização. E isso eu não estou falando somente de aparência física, não, é no nosso entorno, de uma forma geral. Então, a gente quer essa sensação de conforto, né? Então, cuidar do nosso visual, claro, vai trazer esse impacto positivo para quem nos olha, para quem nos vê, mas, para além disso, para nós mesmos, quando a gente se olha ali no espelho e se sente bem com isso, né? Então, se olhar, se sentir conectada, se sentir representada, é onde a gente fala sobre o fortalecimento de autoestima e autoconfiança. E se a gente olha ali, se conecta e se sente bem, a gente se sente muito mais forte e imponente e poderosa mesmo para seguir fazendo o que a gente se propõe a fazer. Aí justifica os 85%. Justifica demais. Então, por isso que a gente, até no livro fala, né, que essa questão do sucesso financeiro, né, tá ligada a esses 85%, né? Mas é porque para chegar lá nesse sucesso financeiro, e claro, falando sobre sucesso financeiro e não de sucesso de uma forma geral, que é diferente para cada pessoa, né? Para chegar lá, a gente precisa de todo esse trabalho, né? De toda essa preparação. E a nossa aparência, o cuidado com a nossa imagem pessoal é uma delas. Certo. A gente está num bate-bola. Agora você vai fazer uma pergunta para mim. Vamos lá. Vamos lá. O medo do julgamento trava muitas pessoas, né? E eu me coloco nisso também. Eu acho que todos nós estamos, né, dentro disso. E muitas pessoas, na hora de se posicionar, né? Você que trabalha muito com essa questão de posicionamento, tem medo desse julgamento, né, Cláudia? Então, como assim superar essa barreira, né? Usar essa imagem a favor do nosso crescimento pessoal? Eu vou voltar até um pouquinho na pergunta que eu te fiz, porque ela também tem uma correlação com essa questão do medo do julgamento. A partir do momento em que a pessoa tem segurança com a própria imagem, que ela se sente bela, ela se sente forte, ela se sente fortalecida, ela começa a perder essa questão do medo do julgamento. O medo do julgamento, ele vai continuar acompanhando a gente a vida toda. Você que já estamos nessa jornada há um tempo, ainda assim, com toda a segurança que a gente já tem sobre a nossa imagem, com toda a segurança que a gente tem sobre o nosso repertório, a gente sempre vai levar em consideração o julgamento do outro. O problema da questão do julgamento é você ter a clareza de que esse medo do julgamento, ele não pode te paralisar. Porque o medo do julgamento, ele também acontece na expectativa da validação dos terceiros. Né? A gente, no fundo, apesar de técnica, apesar de conhecimento, apesar de tudo, nós somos validados por terceiros. Né? Essa validação, ela precisa acontecer. Até para haver uma conexão. Exatamente. Sem a conexão, você não consegue caminhar nessa jornada e prosperar. Mas o medo do julgamento, ele tem que parar a partir do momento em que você consegue ter segurança
esse autoconhecimento, dessa autoimagem, e aí você passa a ter segurança nessa autoimagem. Então, esse é um ponto que faz com que você pare, ou talvez não pare, mas que você reduza a questão do medo do julgamento. E a certeza de que e aí entra a certeza e também uma percepção de autoanálise e análise do ambiente externo. Será que esse julgamento, ele faz sentido em função de tudo que eu já construí em termos de imagem e repertório? Exato. E é aí que entra o autoconhecimento, né? Que se torna tão clichê quando a gente fala sobre isso, mas é tão importante quando a gente aprofunda nesse conhecimento sobre si, que quando a gente tem mais certeza de quem a gente é, né, da nossa trajetória, do que temos para oferecer, menos a gente se preocupa tanto com o julgamento. É necessário, sim, né, a gente se preocupar com ele, porque, como eu falei, a conexão ela é importante. Então, tem que ter ali, né, uma certa, um pensamento sobre esse julgamento. Eu vou ser julgada de forma positiva ou negativa? Eu preciso ser julgada de forma positiva para eu me conectar com determinado público, com determinada pessoa. Mas essa pessoa que está julgando de forma negativa, será que é meu público? Será que é a pessoa que conhece a minha trajetória? Será que realmente sabe do que eu estou oferecendo? Né? Então, acho que cabe a gente também fazer isso, exatamente o que você está trazendo. Essa autoanálise. Porque aí você começa a dar passos na direção correta de um posicionamento de marca pessoal, de um posicionamento de imagem, que são coisas diferentes. Uma contém a outra, mas são coisas diferentes. Sim. Uma antecede a outra. E esse medo, ele começa a ser diluído em função dessa segurança que você adquire através da imagem. Total. Eu vou emendar aqui numa terceira pergunta. Essa questão aqui é uma dor, na verdade, que a maioria das clientes que me procuram e que procura você também tem, que é a questão da imagem sabotadora, né? Será que a aparência é um sabotador de oportunidades, né? E por que as pessoas se permitem se auto-sabotar em relação à imagem? Porque eu acredito, assim, Cláudia, que as pessoas não têm noção do poder da aparência, sabe? Do poder de cuidar do nosso visual. Se elas tivessem noção dessa ferramenta poderosa de comunicação não verbal para o outro e para si, não seria tão negligenciado, sabe? Essa ferramenta, ela teria o valor que ela merece ter. Porque quando é simples, né, para a gente trazer aqui para um contexto prático e do dia a dia, quando nós comparamos ali um momento que nós estamos mais arrumadas e menos arrumadas, a gente se sente muito mais confiante e bem com a gente mesma quando a gente se arruma, né? Por mínimo que isso seja, né? Às vezes a gente está dentro de casa com uma roupa que não está tão legal, né? Às vezes está rasgada, às vezes está esgarçada, e a gente passa, olha no espelho e tem contato com aquilo ali, meu Deus, tô péssima hoje. E a gente vai ali, né? Toma um banho, né? Organiza o cabelo, coloca uma roupa um pouco mais arrumada, de ficar em casa mesmo, mas estar organizada mesmo estando em casa, a gente já se sente bem melhor, né? Então, isso é um exemplo simples, prático do dia a dia, sem falar em toda uma produção que a gente pode trazer também, né? É muito interessante isso, que até a MCUD tem um TED assim, maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de assistir, assista, né? Ela fala sobre o poder da presença. E ela fala também sobre o quanto, né, a postura, a forma como a gente se impõe ali, né, no espelho, como a gente se vê, traz essa autoconfiança, né? Realmente faz a gente se sentir melhor. E às vezes o fato de a gente colocar um pequeno salto, passar uma leve maquiagem, colocar um acessório, já vai trazer essa sensação de mais confiança, né? Então isso é bem importante. É a diferença entre o simples e o simplório. Né? Você pode, sim, se vestir de uma forma simples. Claro, até porque existem estilos pessoais diferentes, né? Exato. Dentro do meu trabalho, eu trabalho muito isso. Respeitando o estilo individual de cada pessoa, mas o simplório, né? Aquela coisa que beira o desleixado, isso também impacta na nossa autopercepção. Impacta. Isso desencoraja, não é? Desencoraja e dá aquela sensação que eu não estou dando a atenção merecida, né? Isso passa uma mensagem inconsciente para nós mesmas. E eu falo muito isso até em palestras, né, que eu dou sobre esse autoamor.
quando a gente traz esse cuidado para a gente mesma, o quanto a gente mostra para o outro, o quanto a gente se ama. E o quanto isso também se torna uma régua para medir como o outro vai tratar a gente, sabe? Então, isso é muito forte. Quando a gente entende que cuidar da aparência vai muito além dessa questão superficial, que isso mexe mesmo com a gente, começamos a entender o quanto ela é poderosa. Autoconhecimento, autoimagem e autoamor juntos. Olha, isso aí é uma base forte para o sucesso, viu? Bom, Cláudia, e continuando aí no nosso papo, né, sobre imagem pessoal, cuidado, né? E a gente sabe que existe aí um abismo, né, entre a imagem que a pessoa deseja ter e a que ela realmente projeta. A gente chama muito isso de ruído de comunicação, né? Quando a gente quer comunicar algo, mas a pessoa percebe algo completamente diferente do que a gente deseja, né? Ou até a gente mesmo está querendo ter uma percepção, mas não está sabendo o caminho que precisa seguir para ter essa coerência, né, da comunicação. Então, como a gente alinha essa percepção de forma estratégica, né, da mensagem que eu quero projetar, né, alinhada com a percepção do outro em relação a mim? Pois é, a gente tem falado muito sobre isso, a questão da autenticidade, a questão do público, como o público me percebe, não é? Como alinhar, como fazer esse alinhamento de imagem, de posicionamento de marca. A gente até agora falando, né, dessa questão da importância do autocuidado, da autopercepção, do autoamor e tudo, esse alinhamento, ele começa com o respeito a si próprio, entendendo quem de fato é você, se respeitando. E aí encontrando como é que você gostaria de ser percebido, porque assim, você com a imagem, a gente sabe que existem vários estilos pessoais. Cada um tem um desejo pessoal a partir da projeção da própria imagem, seja de conforto, seja de refinamento, seja de elegância, seja de descontração. A gente pode correlacionar isso também com uma questão arquetípica, mas esse alinhamento começa pelo respeito da própria imagem e sobre o entendimento dessa pessoa que eu quero impactar. Né? Então, a partir do momento que a gente se conhece, respeita essa autoimagem, por exemplo, eu não conseguiria me ver como eu me via há 10, 15 anos atrás. Ainda bem. Não Porque é? você está em constante evolução, né? E o seu visual vai acompanhando isso também. Exatamente. Eu me vestia para uma sala de executivos. Isso. Hoje, eu preciso me vestir para pessoas que querem, entendeu? Um posicionamento, mas eu, enquanto pessoa, eu preciso de conforto, eu preciso de liberdade. Então, esse respeito à minha personalidade, à minha individualidade, mas conhecendo o público para quem eu quero falar, é que faz com que haja esse alinhamento. Total. E aí eu me preparo para esse público, respeitando quem eu sou. Né? Por exemplo, é quase que... Você vai à praia vestido de black tie? É mais ou menos vai. Isso. Inclusive, tem um vídeo na internet muito interessante sobre isso, de um dono de restaurante. Ele, inclusive, é do MasterChef. Acabei me esquecendo aqui o nome dele. E ele estava chateado das pessoas entrarem no restaurante dele de chinelo e regata. E o restaurante dele era mais requintado, sofisticado. Porque, sim, a adequação é importante, é uma questão de respeito com o ambiente, né? E a adequação aliada à sua essência, à sua personalidade, é a junção perfeita, né? E aí ele fez um vídeo ali para as redes sociais, onde ele colocou um terno, ele estava todo de terno e gravata e foi pra praia. E chegou na barraca de praia, as pessoas, você tá bem? Ele, não, porque assim, eu vim aqui fazer um experimento, e aí ele entrou no mar com esse terno e tudo. Eu vim fazer um experimento, por quê? Por que as pessoas vão lá no meu restaurante de roupa de praia? Quero ver se elas não vão achar estranho eu estar aqui com uma roupa que é um pouco mais sofisticada, terno, em um ambiente que não é adequado, né? Olha, eu vou te contar uma história, porque isso aconteceu comigo e com o Francisco. A gente foi para um resort um tempo atrás e tinha um restaurante que, para você, mesmo dentro do resort, você precisava reservar né, a mesa para aquele momento, para aquele horário e tudo. E a gente estava num resort na beira da praia, né? Estávamos bem vestidos, mas eu de rasteirinha e ele de sandália e bermuda. Quando a gente chegou ao restaurante, o recepcionista
pegou e virou pra gente e falou assim: infelizmente o senhor não pode entrar, falando com o Francisco, porque eu ainda estava de rasteirinha, né? Pelo menos isso. Infelizmente o senhor não pode entrar, porque o traje pede um calçado fechado. Aí, Francisco, eu não estou acreditando. Aí eu falei com ele, pode acreditar, volta e calça o seu sapato para você entrar. É adequação. É adequação. É uma questão de respeito. É uma questão de respeito e adequação. E aí entra a questão do alinhamento. Sim. Não é porque você está alinhado com a expectativa Total. que você possivelmente já gerou naquele público. Sim. Ou se você não gerou, você precisa gerar. Então esse alinhamento precisa acontecer. Muito importante. Jaline, vou te fazer uma outra pergunta. Como a sua imagem pode te fazer ganhar mais dinheiro? Tá? Dá para fazer mais dinheiro investindo na própria imagem? A gente estava falando isso agora do carro. Nossa, e como dá? Eu acredito que é uma decisão, é uma escolha de pessoas inteligentes, né? Usar de todo e qualquer tipo de ferramenta para alcançar o seu sucesso profissional, né? O seu sucesso financeiro, né? Então, quando a gente negligencia uma ferramenta que é tão poderosa, que vai abrir, que vai dar acesso para que a gente possa entregar tudo que a gente estudou e investiu, né, durante muito tempo, é a mesma coisa de pensar assim, meu Deus, eu estou jogando aqui, estou deixando dinheiro na mesa, eu estou rasgando dinheiro. Então, sim, a nossa imagem, entendendo que ela tem, né, esse impacto, que sim, faz parte da primeira impressão e em milésimos de segundos a gente tem uma impressão positiva ou negativa dessa pessoa, vai criar uma resistência se você causar uma má primeira impressão. Você vai precisar se esforçar muito mais para convencer aquela pessoa de que você é boa, né? Que você tem um conteúdo que ela está buscando e que você vai conseguir realmente auxiliá-la. Então, quando você já tem esse impacto positivo ali, de primeira, fica muito mais simples de você passar o seu conteúdo e vai ficar muito mais fácil de convencer essa pessoa do que você tem para entregar. Jaline, isso é tão poderoso. E assim, eu até entendo que quando a pessoa busca, e hoje em função da tecnologia, das plataformas digitais, né, das redes sociais, hoje, de fato, para você criar um posicionamento estratégico, você precisa incluir a sua presença. Sim. Nessas redes sociais. Tá. Não é um fator determinante, porque existem também outras maneiras de se fazer presente e ganhar clientes, mas quando a gente fala de rede social, quando a gente fala de aparecer, né, não adianta você investir em todo um projeto de posicionamento sem considerar o investimento na própria imagem. Sim. E aí eu estou falando de roupas, acessórios, sapato, visagismo para o cabelo, Total. maquiagem. Muito importante. São elementos, são pontos que vão impulsionar a sua imagem. E o que eu mais vejo, e aí eu quero que você... Eu acho que essa pergunta nem estava ali, mas entrou aqui na minha mente para poder te fazer. Eu estou aqui coçando para falar. Porque... O que eu mais vejo é as pessoas... de uma forma bem coloquial, a pessoa engole um elefante e engasga com azeitona. Porque o investimento numa roupa, numa peça estratégica, ela pode ser diluída aí quase que em 12 vezes. Nossa. Hoje está bem mais acessível. Está muito acessível. Uhum. E aí? O que você falaria para essas pessoas que têm ainda essa dor na hora de fazer esse investimento em peças que realmente tragam valor agregado para a imagem dela? Assim, é uma mudança de mentalidade, né, Cláudia? Que, de repente, a gente não consegue fazer ali em algumas sessões. É todo um trabalho. A gente traz muito isso da vida que nós vivemos, né? Do que nós aprendemos dentro da nossa casa, né? Da família que nós viemos. E, claro, que nós recebemos o que eles tiveram para nos entregar, né? Mas, muitas vezes, a gente tem essas limitações, né? Essa questão ali de investir um pouco mais em uma peça melhor, por tudo isso que a gente aprendeu, viveu. A gente não veio daquele ambiente que fomentava isso, que valorizava isso. Muito pelo contrário. Lá atrás, né? O que a gente escutava? Estuda, que é isso que vai trazer para você
você um futuro. E sim, mas se eu não estou aparentando, né, ter todo essa competência que eu tenho, como que eu vou acessar os lugares que eu quero acessar, né? Então, e isso também tem a ver com o investimento que a gente faz na nossa aparência. Uma peça de boa qualidade, que vai durar muito mais, porque eu falo que o verdadeiro custo-benefício é o quanto que a gente usa aquela peça, quantas vezes a gente usa aquela peça e ela continua rendendo para a gente, né? Ela continua bonita, ela continua fazendo várias combinações, a gente consegue fazer, né? Ter várias possibilidades de looks ali com aquela peça. Esse é o verdadeiro custo-benefício, porque a gente se engana que comprando uma peça às vezes mais em conta, muito mais em conta, a gente vai lá, usa umas 2 vezes, ela já não tá bonita mais, ela já não tá boa mais, né? E aí essa peça acaba saindo mais cara do que aquela peça que a gente investiu um pouco mais. Então, sim, quando eu tenho contato com essa cliente que tem essa dificuldade de investir, eu tento mostrar para ela que o verdadeiro custo-benefício é essa peça durando mais. É muito melhor você ter menos peças no seu guarda-roupa e peças melhores que você consegue versatilizar, ter mais possibilidades do que aquele monte de peça que você tem a sensação que tem, mas não tem, né? Você usa só 20% do 100% que está ali. Então, claro, falando sobre roupas, né? Mas trazendo aí o gancho do que você falou também, a gente não pode falar só de roupas quando a gente fala de aparência. Muitas pessoas também colocam ali um investimento alto do pescoço para baixo e esquece que daqui do pescoço para cima a gente comunica muito e muito mais, né? Eu gosto de trazer também o estudo de Pareto, né? Eu sempre cito isso, que para mim assim, é sensacional. Porque a menor parte do nosso corpo é a que mais comunica. A que mais comunica. Porque assim, a nossa identidade está aqui no nosso rosto, né? Então, eu estou conversando com você aqui, eu estou olhando diretamente para o seu rosto. Então, eu estou analisando o quê? Traços faciais, né? O corte do seu cabelo, a cor do seu cabelo, o acessório que você está usando, né? Tudo isso está me chamando muita atenção. Então, a gente passa a maior parte do tempo olhando, né? Esse 3x4, né? É verdade. Então, não investir também num corte de cabelo que fique interessante para o seu visual, falando de harmonia, né? E também que fique interessante na comunicação que você deseja, quando a gente fala de comunicação estratégica, é cuidar somente de uma parte e muitas vezes a gente não tem o resultado que a gente está buscando, cuidando da nossa aparência somente do pescoço para baixo. Então, sim, o visagismo também é bem importante. Combinado. Fiquem atentos. Tá vendo? É 80-20. 80-20. Essa questão, né, de cuidar também do rosto tem muito a ver com arquétipos, né? Tem. Porque aqui os traços faciais, essa sensação positiva ou negativa, o formato, as linhas e as formas do corte do nosso cabelo, né, dos traços, tem muito a ver com esse tema.